Por que a realidade é do jeito que é? Por que a realidade é assim? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Parece que a realidade é só uma combinação de coisas extremamente infelizes, não é? Por quê? Por quê? Eu acho que seria até melhor dizer que é uma combinação de coisas positivas e negativas, mas de qualquer forma, por que ela é assim? Tu também se pergunta isso ou não? Por que ela não poderia ter sido criada, feita de alguma outra maneira e não que não fosse desse jeito? É algo que eu penso de vez em quando. Na real, não é só de vez em quando, na verdade eu penso nisso o tempo inteiro. Agora eu quero falar sobre dor física. E quando eu digo dor física, não estou me referindo apenas aos seres humanos. Eu não estou falando apenas da dor que nós sentimos, mas da dor que um organismo pode sentir de modo geral, independentemente de que organismo seja esse. Pelo meu entendimento breve e limitado, certos animais não sentem dor, como insetos e outros bichos. Pelo menos acho que algum deles não. E isso acontece porque eles não têm receptores de dor como nós temos, como os mamíferos têm. Mas independentemente disso, eu preciso perguntar: por que a realidade ela é construída de uma maneira em que a dor sequer existe? Por que precisa existir algo tão agressivo, tão... Por que precisa existir uma espécie como um carnívoro, por exemplo? Carnívoro é, acho que todos sabem, é um animal que come outro animal, né? Ou come carne. Eu quero dizer, nós somos carnívoros, né? Mas por que no reino animal alguns animais são presas e outros são predadores? Por que a realidade não foi estruturada de uma maneira que essa brutalidade não existisse? Que ela não fosse necessária entre os animais comendo uns aos outros e os seres humanos comendo os animais e uns aos outros também, né? O canibalismo existe. Por que ela não poderia ser estruturada de forma diferente disso? Isso é só minha imaginação, mas eu acredito que a realidade que existe na minha fantasia é melhor do que essa. Infelizmente, é muito melhor. Na minha imaginação, tipo, não existiria dor e sofrimento. Um animal não precisaria fugir correndo, gritando para sobreviver. É, ele não precisaria ser devorado, né, por outro animal a qualquer momento, porque essa é a questão. Alguns, alguns animais eles só nascem e no momento em que eles nascem eles já são comidos. É como se eles estivessem aqui simplesmente para experimentar uma dor muito intensa e depois voltar para a inexistência. E para mim, tipo, pensar nesse assunto é totalmente aterrorizante, né? É completamente horrível. E tem alguns casos em que a própria mãe é responsável por isso, né? Em algumas espécies, como entre os hipopótamos. Tipo, um hipopótamo ele pode comer o próprio filhote depois de dar à luz. E eu não vou entrar em detalhes porque eu não entendo muito sobre isso, mas é completamente aterrorizante. Eu acho horripilante viver numa realidade que foi estruturada desse jeito. Sempre que eu vejo essas cenas na natureza em que as pessoas dizem, é só a natureza, é assim que ela é cruel, os animais é um instinto deles, mas quando eu vejo um animal arregaçando o outro assim, vivo, comendo o outro vivo, é algo que é extremamente brutal, né? Por que a biologia se estruturou dessa forma brutal? E seguindo essa mesma lógica, podemos falar também a mesma coisa sobre os seres humanos. Tu nasce, alguns de nós, ou muitos de nós, assim, pensando em todos os seres humanos que já viveram, quantos simplesmente nasceram em circunstâncias terríveis, sabe? Foram muitos, né? Muitos mesmo. E eu fico pensando por quê? Por que as almas, esses humanos precisaram
passar por uma vida, por que que tudo foi criado, estruturado dessa forma? Mas é claro, tipo, eu, tu, provavelmente, a gente vive confortavelmente, eu quero dizer. Eu tô falando, tipo, eu não tenho a chance de ser devorado vivo. Eu não nasci com nenhuma dor crônica. Eu tô de boa, eu tô simplesmente sentado aqui de boa, gravando um vídeo. Eu tenho minha casa, meu abrigo, eu tenho comida. Eu não tô falando como se eu tivesse vivendo uma vida horrível, né? Mas o que eu vejo as pessoas falando é meio que distorcendo essa história e falando algo do tipo, viu, a vida não é tão ruim, sabe? Mas é que na verdade, olhando por essa lógica que nós estamos falando, a vida é sim horrível. Existe a possibilidade nesse mundo de tu simplesmente nascer numa circunstância aterrorizadora. E eu não estou dizendo que esse é o meu caso, eu estou só dizendo que existe um conceito de que a vida é ruim por causa desses fatores. Eu acho que o que eu quero dizer é que, de um modo geral, se a gente colocar numa balança, numa conta, todo o sofrimento animal e todo o sofrimento humano, é possível afirmar que o sentimento que predomina no planeta Terra, de modo geral, é o sofrimento, é o medo, né? E a dor. E o mundo em que vivemos hoje é, é uma nação de trabalhadores e não de pensadores, como um homem certa vez disse. Desde o momento que você nasce, você é condicionado e preparado para ser um trabalhador. Você não é preparado para ser alguém que realmente pensa. Você não é preparado para ser alguém que realmente queria, ou melhor, que realmente queira fazer coisas fora da caixa que foi previamente construída para você. Você é mandado para uma escola onde precisa levantar a mão para ir ao banheiro, pedir permissão praticamente sempre que quiser fazer qualquer coisa. E isso, a partir desse momento, já é um condicionamento para que tu faça exatamente a mesma coisa no ambiente de trabalho. E isso se chama obediência. Eles querem que você seja obediente porque é uma característica muito útil para produzir um trabalhador eficiente. Se vivêssemos em um mundo em que simplesmente disséssemos para todo mundo: faça o que você quiser, quaisquer que sejam seus desejos, simplesmente faça. Se vivêssemos nesse tipo de mundo, nada funcionaria. Nada funcionaria de verdade, não haveria trabalhadores, não haveria pessoas dirigindo caminhões, não haveria pessoas trabalhando em empregos corporativos, não haveria pessoas fazendo praticamente nada daquilo que contribui para a sociedade e também não haveria sociedade, não haveria civilização avançada. Então você precisa condicionar as pessoas a serem obedientes para que uma sociedade funcione. Para falar a verdade, eu nem consigo olhar mais para as escolas da mesma maneira, eu simplesmente não consigo. Sempre que eu passo por uma escola de ensino fundamental, eu olho para os alunos e eu penso: pô, essas pessoas, esses caras precisam tirar 7 na prova e passar muitas horas dentro desse prédio. E isso simplesmente para treiná-las para serem escravos eficientes. É basicamente disso que se trata, galera. É puramente sobre transformar as pessoas em bons trabalhadores para que sejam obedientes aos seus chefes. Isso é um pensamento bem ruim, né? É ruim tu chegar e falar isso para todo mundo, porque afinal de contas todo mundo está fazendo isso. Mas desde o momento em que você nasce, praticamente tudo já está planejado para ti. E existe essa ilusão de escolha sobre a qual nos dizem, né? Dizem que você pode ser o que você quiser quando crescer. Mas será que isso é realmente verdade?
Se tu quiser ser dentista, tu pode virar dentista, né? Se tu tiver capacidade, lógico. Se quiser ser engenheiro de software também. Mas se quiser fazer praticamente qualquer coisa que tu pode fazer, ser youtuber e tal. De acordo com o sistema, tu pode fazer qualquer coisa. Mas isso não é exatamente verdade. Porque tu pode fazer qualquer coisa desde que isso contribua de alguma forma para o sistema, para a máquina capitalista. Tu pode. O que tu, o que tu for fazer, qualquer seja que for a tua atividade principal que tu for fazer, ela tem que produzir dinheiro. Ela tem que produzir números digitais numa conta bancária. Então, basicamente, desde que a gente nasce, digamos que tu não vai viver da maneira como a tua espécie viveria naturalmente. Com certeza não. É meio triste pensar a respeito, porque existe uma maneira como os seres humanos deveriam viver. Mas não apenas uma maneira, deveriam viver naturalmente, de acordo com a própria natureza, lógico. Mas desde o momento que tu nasce, esse mundo ele não se importa com a maneira que tu deveria viver. Tu só vai sendo colocado em ambientes nos quais precisará pensar constantemente em quanto tempo falta para poder sair dali. Seja no trabalho, na escola, basicamente qualquer situação em que tu simplesmente precise só esperar o tempo passar. E seres humanos, obviamente, não foram feitos para viver assim. Não fomos feitos para ficar contando quanto tempo falta até podermos sair de determinado ambiente. Não é assim que deveria funcionar. Mas infelizmente eu sinto muito, né? É assim que funciona. Cada minuto que tu passa no teu emprego é um minuto que está sendo roubado. Um minuto retirando a tua força vital. E quando esses minutos demoram a passar, tu sente ansiedade. Uma certeza de que aquilo ali tá te consumindo. Acho que todo mundo tem essa sensação. Quando que eu vou poder ir embora? Eu quero sair daqui, fazer o que eu quiser, sei lá. Acho que todo mundo passa por isso. E eu acho que isso também vale até para quem diz que ama seu emprego. Acho que eles também sentem isso. E eu acho que é uma coisa meio antinatural, tipo, existe alguma outra espécie que faz isso, que fica presa num ambiente no qual não quer estar por própria vontade? Se não for pela própria vontade, aí dá pra falar sobre os zoológicos, né? Mas no mundo natural, qual outra espécie simplesmente ficaria presa num ambiente que não gostaria de estar? Acho que não muitas. E se ela estiver presa em um ambiente desses, não é porque a espécie deveria viver dessa maneira. Não é porque ela decidiu que queria ficar nesse ambiente. Isso não faria sentido. É porque alguma coisa ruim aconteceu e deixou ela presa ali. E é assim que funciona. Mas quando se trata dos seres humanos, nós projetamos tudo isso. Projetamos tudo de uma maneira em que precisamos ficar constantemente contando quantos minutos faltam para terminar o nosso turno de trabalho. Nós projetamos o mundo dessa maneira. Foi exatamente isso que fizemos. Nossa mente está dizendo que não queremos estar naquele prédio. Nosso corpo precisa permanecer. E isso, para mim, é aterrorizante. E eu sei que alguns vão pensar, tu tá só reclamando, tu é preguiçoso, não quer trabalhar. Isso é bem comum das pessoas falarem. Mas o interessante é que eu acho que as pessoas que dizem isso também sentem isso que eu tô falando. Cada pessoa consegue sentir aquilo do que eu tô falando. Não é simplesmente um discurso genérico tipo, trabalhar é uma merda. Eu tô falando da maneira como a gente se sente psicologicamente. E mesmo as pessoas que dizem gostar de trabalhar, aquelas que vivem dizendo como são trabalhadoras e simplesmente e que quem não gosta de trabalhar é preguiçoso, elas também sentem isso. E é assustador para mim como que o sistema nos ensinou a reprimir esses pensamentos. O sistema nos ensinou a reprimir
o que estamos sentindo de verdade.